O intuito dessa revisão é repassar todos os conteúdos que serão cobrados no nosso simulado. Vale lembrar a vocês que o nosso simulado do Dom Bosco, ele não cobra necessariamente os conteúdos vistos agora, tá? Então, em especial, esse simulado que vocês vão fazer como avaliação mensal, ele cobra os conteúdos que a gente estudou lá no primeiro bimestre, naquele bimestre que nós fizemos antes de começar as aulas remotas, tá? Então a gente vai revisar os temas referentes ao primeiro bimestre, onde a gente vai passar pelos temas aí, pelos conteúdos que a gente estudou em sala de aula, que a gente estudou durante o ensino presencial. Beleza? Vamos lá. Primeiro conteúdo então que a gente vai estudar aí, revendo o nosso ensino presencial, é a parte de modelos atômicos, tá? Então, antes da gente falar de modelos atômicos, é bem importante a gente lembrar o seguinte: toda matéria, hoje a gente sabe disso, toda matéria ela é constituída por estruturas que a gente dá o nome para ela de átomos. Essas estruturas elas são muito pequenas, elas são minúsculas e não são visíveis a olho nu. A gente não consegue enxergá-las, nem utilizando equipamentos especiais como microscópios e outros equipamentos de ampliação de imagem, não tem a capacidade de nos mostrar como é um átomo. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós ainda não conseguimos vê-lo. Mas a ideia da existência desse átomo, ela já é algo antigo. Ela já existe lá desde a Grécia Antiga, lá vários e vários séculos antes de Cristo, tá? Mais especificamente, ela surgiu com dois filósofos gregos, chamados de Leucipo e Demócrito, tá? Esses dois filósofos, eles propunham que todas as coisas seriam formadas por pequenas bolinhas, pequenas estruturas, que seriam indivisíveis, que não poderiam ser separadas, que não poderiam ser quebradas ao meio. Então eles davam um exemplo mais ou menos assim, dizendo, se a gente olhasse a praia, quando a gente olha de longe, a uma certa distância, a gente olha a praia e parece que a areia ela é um tapete estendido ao redor do mar. Ela parece ser uma coisa única, uma coisa contínua. Mas quando nós nos aproximamos, quando nós chegamos bem pertinho e podemos pegar a areia e olhar ela nas mãos, nós vemos que na verdade a praia em si, ela não é um tapete, uma estrutura contínua. Ela na verdade é uma estrutura descontínua. Ela é formada por partes menores, partes pequenas, que seriam os grãozinhos de areia. Eles, fazendo essa associação, eles propuseram que tudo que existe à nossa volta, desde as árvores, o corpo humano, os animais, as estrelas, o nosso próprio planeta, também teriam essa mesma configuração. Se a gente conseguisse, quando a gente olha a olho nu, nós vemos uma coisa única, que parece que é uma coisa contínua. Agora, se a gente pegar alguma coisa e conseguir observar mais ampliado o tamanho disso, se a gente conseguir chegar às menores partes que formam qualquer material que esteja à nossa volta, ele seria formado dessas partículas minúsculas e indivisíveis que Leucipo e Demócrito deram o nome de átomo para ela. Tanto que o nome átomo, A é o prefixo grego que a gente usa para dizer qualquer coisa que seja negativa, qualquer coisa que comece, que queira dizer que é ao contrário, né? E tomos é a palavra que é usada para definir divisão. Então, a tomos. A negação, tomos, divisão. Algo que é indivisível, tá? Só que esses filósofos gregos, eles se baseavam única e exclusivamente nas observações que eles faziam da natureza. Eles não tinham nada de... nessa época ainda nem se pensava em método científico, não se pensava em tentar padronizar um experimento para chegar a alguma conclusão sobre um tema. Essas pesquisas, essas padronizações e essa necessidade de conhecer do que os materiais seriam formados, aplicando conhecimentos técnicos a ela, só veio a ocorrer lá no início do século XVIII, com esse carinha aqui, com John Dalton.
ele foi o primeiro a estudar a composição da matéria e baseando-se em evidências, baseando-se em coisas que poderiam ser reproduzidas por outros colegas que pudessem também testar o que ele estava dizendo, foi o primeiro a propor o que nós chamamos de modelo atômico. O modelo atômico ele é criado, ele é usado para explicar as características e as propriedades do átomo, dessa menor partícula que forma todas as coisas que a gente conhece. Hoje a gente sabe que na verdade ele não é a menor, tá? Mas vamos manter assim, a gente já explica o porquê que ele não é a menor partícula que forma as coisas. Então modelos eles servem para explicar as propriedades e as características de um material que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viu. Então se a gente não viu, a gente vai propor modelos, né? Modelos formas que a gente acha que ele pode ser. E esses modelos vão tentar atender tudo aquilo que a gente conhece de características que esse material tem hoje. É igual um carro, por exemplo. Antes do carro ser feito, antes do carro estar pronto lá no chão da fábrica, faz um modelo desse automóvel. Aí nesse modelo testa tudo que você acha que ele deve ter, você coloca todas as características que você deve imaginar que ele tenha. E se esse modelo funcionar, então ele vai para a produção, ele vai ser lá fabricado na indústria. O modelo dentro da química ele serve para explicar algo que a gente não vê, mas que a gente já conhece algumas coisas sobre ele. Então esses modelos atômicos, eles são um construto, eles são um material que foi produzido ao longo dos tempos, utilizando-se sempre o conhecimento da época. Por isso que a gente estuda diferentes modelos atômicos, porque em cada época se conhecia alguma coisa sobre o átomo. E aí naquela época, com esse conhecimento, foi produzido um modelo atômico. Quando a ciência fez novas descobertas, essas novas descobertas permitiram com que esse modelo atômico ele fosse aprimorado, então ele passou a ser visto de outras maneiras, tá? O primeiro a propor a existência de um modelo atômico, a propor uma forma para explicar as propriedades do átomo, foi John Dalton, como eu falei para vocês lá no início do século XVIII. John Dalton ele dizia o seguinte: ele dizia que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa, tamanho e propriedades. Ou seja, se eu pegasse lá todos os átomos de hidrogênio que existem na face da Terra, todos eles teriam o mesmo tamanho, teriam a mesma massa, né, o mesmo peso, digamos assim, não é correto usar a palavra peso, mas teriam o mesmo peso, e também apresentariam a mesma propriedade. Ou seja, se um reage com tal coisa, o outro também faz. Então as características químicas dos átomos também seriam todas iguais. Agora, átomos diferentes, se a gente comparar o oxigênio e o hidrogênio aqui nessa imagem, eles teriam tamanhos, massas e propriedades diferentes também. Dalton também dizia que durante uma reação química, os átomos que formam o material que está participando de uma reação química, eles nunca são destruídos e eles nunca são criados. Eles apenas sofrem uma separação, uma combinação ou então um rearranjo enquanto a reação química está ocorrendo. Na verdade, essa ideia ela já existia lá com Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ele só aproveitou a lei de Lavoisier e aplicou as reações químicas baseando-se no que ele conhecia sobre os átomos também, dizendo que quando ocorre uma reação química não se criam e não se destroem átomos, apenas átomos já existentes se separam, se combinam de forma diferente ou promovem um rearranjo na sua estrutura para formar as novas substâncias. E principalmente, aqui está o ponto principal da teoria atômica de Dalton. Ele dizia que o átomo ele é uma esfera porque ela é no formato, segundo o Dalton, ele era no formato de uma bolinha, por isso aqui estão representados como bolas. Maciça porque ela não teria espaços vazios no seu interior. Indivisível, porque não poderia ser separada em partes, e indestrutível, que não poderia ser destruído. Então o átomo, segundo Dalton, ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Como estão sendo representadas essas bolinhas aqui para representar o oxigênio, o cromo e o hidrogênio, tá? Tanto é que o modelo atômico de John Dalton ele ficou conhecido como modelo bola de bilhar.
Por que modelo bola de bilhar? Porque se a gente pegar lá uma bola de sinuca, a bola de sinuca ela representa o átomo tal qual Dalton a imaginava. Uma bola maciça. Porém, a bola de sinuca ela é divisível e ela é indestrutível. Eu consigo quebrar a bola de sinuca em partes menores e consigo destruir ela caso eu queira também. Tá? Posteriormente a Dalton, alguns anos após Dalton, mais especificamente aí agora já próximo ali do início do século XIX, no comecinho do século XIX, Thomson foi o segundo a propor a existência de um modelo atômico. John Thomson foi o segundo a propor a existência de um modelo atômico. Entre Dalton e Thomson, ocorreu a descoberta de um fenômeno muito importante que revolucionou a época ali, que foi o fenômeno da eletricidade. Quando se descobriu a existência da eletricidade, ela passou a ser utilizada para a iluminação de vias, para a iluminação das casas e etc. E Thomson fazia o estudo da eletricidade. Tá? Thomson realizou uma experiência com um tubo de raios catódicos, que era um tubo no qual ele fazia passar por dentro de um tubo de vidro onde era colocado o vácuo. Ele faria passar a eletricidade, né, que são cargas elétricas, e essa eletricidade, enquanto ela estava passando por dentro do tubo do raio catódico, como era vácuo ali, ele observava qual era o caminho que essa eletricidade tomava enquanto ela estava seguindo por dentro do tubo. Tá? Ao analisar os resultados obtidos por ele, ele colocava dentro do tubo, ele colocava chapas metálicas em lados opostos do tubo, tipo fazia assim, por exemplo, vamos imaginar aqui fazendo um desenho bem porco, tá? Vou fazer o desenho usando o mouse, e daí como eu estou usando o mouse dá meio ruim. Imagina lá um tubo, então, ele fazendo passar a eletricidade por dentro desse tubo. Aqui é vácuo, tá? Não tem nada, não tem ar, não tem água, não tem nada dentro do tubo, tá? Completamente vazio. Então é vácuo completo dentro do tubo. E aqui nas laterais ele colocava chapas metálicas. Quando a eletricidade ela atravessava o tubo, ele percebia que a eletricidade ela sofria desvio em direção às chapas metálicas. Assim, analisando os resultados desse experimento, o que Thomson pôde concluir sobre como era o átomo segundo a sua visão? Então, Thomson dizia que o átomo ele não era uma estrutura indivisível. Ele sim é divisível. Ele é formado por partes menores. Não como Dalton havia dito que era indivisível e indestrutível. Agora, Thomson já acreditava que o átomo era formado por partes. Thomson dizia que ele é uma esfera maciça e grande assim, não grande propriamente dito, mas maior do que as outras partes que ele propôs para a existência do átomo. Essa esfera maciça e central, ela teria uma carga elétrica geral positiva, que é essa esfera que está sendo representada no desenho em laranja, e incrustados, ou seja, grudado, colado nessa esfera, teriam esferas menores que teriam carga elétrica negativa. A essas esferas menores com carga elétrica negativa, Thomson chamou elas de elétron. Então, Thomson foi o primeiro a propor a natureza elétrica do átomo, ou seja, a presença de cargas elétricas no nosso átomo, tanto cargas positivas quanto cargas negativas. E explicar o fenômeno da eletricidade utilizando essas cargas atômicas para poder propor a ocorrência do fenômeno da eletricidade. Tá? Devido a esse modelo atômico de Thomson, o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Pudim de passas porque imaginava-se que essa esfera maior em laranjado seria tipo a massa do pudim, e essas elétrons incrustados seriam as uvas passas que poderiam ser colocadas em cima desse pudim. Tá? E daí a esfera maior com carga positiva e essas menores com carga elétrica negativa. O terceiro a propor a existência de um modelo atômico foi Rutherford. Rutherford já é mais recente, gente. Rutherford já é no século XX. No início do século, ali, meados, entre a metade e antes da metade do século XX, tá?
Rutherford, Ernest Rutherford, ele realizou experimentos fazendo bombardeamento de partículas alfa em finíssimas lâminas de ouro. Partícula alfa, gente, é um tipo de radiação, é um tipo de material radioativo, é uma forma de radiação, tá, emitida por materiais radioativos. Como que Rutherford montava o seu experimento então? Ele pegou um invólucro de chumbo, que é uma caixinha feita de chumbo, colocava dentro desse invólucro um material radioativo, e esse invólucro de chumbo ele tinha uma única abertura. A radiação, gente, ela é emitida em todas as direções do material radioativo. Só que ele queria que a radiação viesse só nessa direção, por isso o chumbo, para conter a radiação, evitar com que ela fosse emitida em direções diferentes dessa que era o intuito dele. Aí lá na frente desse material, desse invólucro de chumbo, ele dobrou uma placa metálica de zinco em formato de um C, com uma pequena abertura na frente dela. E lá no meio dessa placa de zinco, ele colocou sobre um tripé uma finíssima folhinha de ouro, uma finíssima lâmina de ouro. Rutherford já conhecia, isso não foi ele quem propôs, isso já se sabia no tempo dele, que as partículas alfa eram um tipo de radiação com carga elétrica positiva, com carga elétrica semelhante a que Thomson havia proposto para o centro, lá para a região maior do átomo. Tá? Então o que ele pensava? Se o átomo fosse conforme Thomson ou Dalton havia proposto, o que deveria acontecer aqui? A radiação ela seria emitida. Quando ela batesse na lâmina de ouro, como o átomo que forma a lâmina de ouro ele é um átomo maciço, tanto Thomson quanto Dalton dizia que o átomo é maciço, ela teria que retornar novamente à fonte emissora de radiação, voltando ao material que estava emitindo radiação. E ele conseguia detectar para onde a radiação estava sendo emitida. Aqui na lâmina de zinco, se a radiação batesse aqui, ela emitia uma certa luminescência. Se ela batesse aqui, ela também brilhava. Se ela voltasse para a lâmina, para o material radioativo, também produzia uma certa faísca que ela poderia detectar para onde a radiação estava sendo desviada. Se o átomo fosse como Thomson e Dalton havia dito, a radiação deveria bater na folha de ouro e voltar de volta para a sua fonte emissora. Só que não foi isso que Rutherford observou. Rutherford observou o seguinte, que a radiação que era emitida pelo material radioativo atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio nenhum. Então ela conseguia passar através da lâmina de ouro diretamente. A maior parte da radiação emitida pelo material radioativo atravessava a lâmina de ouro sem desvio nenhum, sem desvio algum, atravessava em linha reta. Uma pequena parte da radiação, quando atravessava a lâmina de ouro, sofria desvio e mudava sua trajetória, fazendo com que ela incidisse sobre outros pontos da placa de zinco que estava lá no fundo do seu experimento. E uma parcela menor ainda, a menor parte da radiação emitida, batia na lâmina de ouro e retornava de volta para sua fonte emissora. Analisando todos esses dados, analisando todos esses achados de Rutherford sobre o átomo, ele chegou à seguinte conclusão. A folha de ouro é formada por átomos. Beleza, isso já era um consenso na época, ninguém discutia. Só que o átomo que forma essa lâmina de ouro, os átomos que formam essa lâmina de ouro, ele não é uma estrutura maciça, como Thomson e Dalton havia proposto. Muito pelo contrário, ele apresentaria a sua maior área, a maior parte do átomo era formada por espaços vazios, que, no caso, Rutherford dizia que não existia nada nesses espaços, então ele era completamente vácuo. Tá? Rutherford chamou essa maior parte do átomo, onde estava a maior parte do volume do átomo, a área vazia, ele deu o nome de eletrosfera para essa região. Uma pequena região central do átomo, ela teria matéria, ela seria formada por matéria propriamente dita.
essa pequena região central, Dalton deu o nome para ela de núcleo. Dalton não, desculpe, Rutherford. Rutherford chamou ela de núcleo. E ele dizia o seguinte: como essa região central é muito pequena quando comparada com a região de fora, que ele chamou de eletrosfera, quando a radiação era emitida pelo material radioativo e ela passava pela lâmina de ouro, a maior parte da radiação passava por essa área vazia do átomo. E como não tem nada nessa área, ela é vazia, significa que a radiação conseguiria atravessá-la sem sofrer desvios nenhum. E, consequentemente, incidia no fundo da lâmina de zinco lá, e ele observava isso. Uma pequena parcela da radiação, quando ela estaria passando próxima dessa região central, passando perto dessa região central que ele chamou de núcleo, como essa região central tem carga elétrica positiva, ela desviava a radiação para lados opostos, fazendo assim com que ocorresse um desvio da radiação em virtude dele estar passando próximo a essa região chamada de núcleo. Como o núcleo tem uma carga elétrica positiva, ele desviaria a partícula alfa, que também é positiva, já que elas se repelem, cargas elétricas semelhantes se repelem. E a menor parte da radiação observada por ele seguia em direção direta ao núcleo, batia nele e retornava para a fonte emissora, porque se chocava com as partículas presentes no núcleo, as partículas do núcleo atômico, e eram voltadas então para a fonte emissora. Assim, então, gente, como era o átomo segundo a proposição de Rutherford? Rutherford dizia então o seguinte: o átomo tem uma região central, que é o núcleo. Nessa região central ela tem carga elétrica positiva, e ele propôs que essa região central fosse formada por pequenas partículas, as quais ele chamou de prótons. Próton. Estou escrevendo com o mouse, por isso está ficando feia a letra, tá, gente? Mas ele deu o nome de próton para essa região central, para as partículas que formam o núcleo. E esses prótons têm carga elétrica positiva. Toda a massa do átomo, toda a matéria do átomo ficaria concentrada nesse núcleo. Já essa região de fora aqui, que ele chamou de eletrosfera, ela representaria a maior parte do átomo, cerca de 10.000 vezes maior do que essa região do meio, do que o núcleo. Então a eletrosfera era 10.000 vezes maior do que o núcleo do átomo. E essa eletrosfera seria formada por partes vazias. Em pequenas regiões dessa eletrosfera ficariam orbitando, girando ao redor do núcleo, as partículas com carga elétrica negativa, que Thomson, antes de Rutherford, já havia chamado essas partículas de elétrons. Então ele dizia que os elétrons, que são as partículas com carga elétrica negativa, eles ficariam girando ao redor do núcleo em certas posições da eletrosfera. Tanto é que o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar, porque ele comparava o núcleo atômico como se fosse o Sol no centro do sistema solar. Mal sabia ele que o Sol não é o centro do sistema solar, mas tudo bem. E também ele dizia que os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo representariam os planetas que ficam girando ao redor do Sol. E todo o espaço vazio que existe entre um planeta e o Sol, ou seja, toda a parte de vácuo que existe no universo entre um planeta e sua estrela, ele dizia que essa parte comporia o que a gente chama de eletrosfera. Tá? Por fim, por último, depois de Rutherford, um último a propor um modelo atômico, também baseando-se em evidências, em observações, foi Niels Bohr. Niels Bohr, gente, ele era aluno de Rutherford na universidade. O Ernest Rutherford era um professor universitário e Niels Bohr estudava, era aluno dele e trabalhava com ele dentro da universidade. Então o que Bohr fez? Bohr fez apenas
uma melhoria no modelo atômico de Rutherford. Tá? Ele só mudou algumas coisas, tornando mais plausível para os conhecimentos da época. O que Bohr dizia? Que o átomo sim tem uma região central chamada de núcleo, onde estão as partículas com carga positiva, conhecida como prótons. Os elétrons estão sim girando ao redor do núcleo numa região bem grande, conhecida como eletrosfera, onde a maior parte da eletrosfera é formada por espaços vazios. Só que ele dizia que os elétrons eles estão girando ao redor do núcleo em regiões diferentes. Regiões que ele deu o nome de camadas eletrônicas. Em cada camada eletrônica, gente, os elétrons eles girariam com níveis estacionários de energia. Isso significa que enquanto o elétron ele ficasse girando em uma determinada camada eletrônica, ele não perderia energia, ele ficaria girando ali dentro com uma quantidade fixa de energia. Por que isso, gente? Porque segundo a mecânica clássica, um objeto em movimento constante, ele perde energia. Então, se o elétron perdesse energia, ele iria começar a desacelerar e a tendência é que ele caísse dentro do núcleo, porque ele é puxado pelo núcleo, já que o elétron é negativo e o núcleo seria positivo. Por isso, Bohr dizia que os elétrons ficam girando ao redor do núcleo em níveis estacionários, sem ganhar e sem perder energia. Porém, o elétron ele poderia sim ganhar ou perder energia em condições especiais. Se um elétron originário de um determinado nível de energia ganhasse energia de alguma fonte externa, por exemplo, vamos supor, se a gente aquece esse átomo, o elétron ganharia energia. Aí, quando ele ganhasse energia, ele poderia saltar para uma camada eletrônica mais distante do núcleo, para um nível eletrônico mais longe do núcleo, e começar a girar nesse outro nível aqui. Só que agora, como ele está num nível energético diferente do original dele, ele começaria a perder essa energia, a liberar essa energia. Então, liberaria a energia na forma de luz, tá? E à medida que ele fosse perdendo energia, ele iria retornando à camada eletrônica de origem, a camada eletrônica de onde ele saiu. Então, Bohr dizia que o átomo ele é formado por camadas eletrônicas e os elétrons podem passar de uma camada eletrônica para outra desde que eles ganhem energia. Mas numa camada eletrônica mais energética do que a original dele, ele perderia a energia por estar orbitando em um local em um nível de energético maior do que o seu de origem e depois seria forçado a retornar à sua camada eletrônica original enquanto ele estivesse emitindo luz principalmente, tá? Continuando nossa revisão, outra coisa que a gente precisa falar aí de conteúdo do primeiro bimestre para a nossa avaliação é sobre alotropia. Alotropia, gente, a gente está falando quando nós estamos nos referindo a substâncias. Então, substâncias, vou abreviar por não escrever tanto. Substâncias que são puras, ou seja, que é formada por um único tipo de material e que é simples, substância pura e simples. Toda vez que eu falo de alotropia, eu estou me referindo a substâncias puras e simples. O que é uma substância pura simples, gente? Tipo o gás oxigênio que a gente respira, ele é representado pelo símbolo O2. Significa que ele é formado por dois átomos de oxigênio ligados um no outro. Como o gás oxigênio é formado só por átomo de oxigênio, ele é uma substância pura simples. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na água, no H2O que a gente toma. A água ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Então, é um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Portanto, a molécula de água ela não é uma substância pura simples. Ela é uma substância pura composta. Tá? A água, por exemplo, não pode formar alótropos. Mas as substâncias puras simples podem formar alótropos, tá? Ou variedades alotrópicas, que a gente chama. O que é alotropia segundo essa definição, então, pessoal? Olha o que está escrito no nosso slide aqui. Alotropia é o fenômeno no qual um elemento químico é capaz de formar
duas ou mais substâncias diferentes com características e com propriedades diferentes. E essas duas ou mais substâncias diferentes formadas a partir desse mesmo elemento químico vão ser chamadas de variedades alotrópicas. Tá? Então, a alotropia é o fenômeno que um único elemento químico tem de formar duas ou mais substâncias distintas, com características, com propriedades diferentes, mas são formadas da mesma coisa, são feitas do mesmo elemento químico. E essas substâncias são chamadas de variedades alotrópicas. Tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem. O que é esse daqui? Isso aqui é um diamante. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui, que se o azul fica ruim de enxergar. Aqui tem um diamante. Tá? Aqui é um diamante. Aqui nós temos o grafite. Aquele negócio que tem na ponta do seu lápis. Grafite e diamante. Quando a gente olha esses dois materiais, a gente pensa assim, são duas coisas completamente diferentes. Olha o jeito que é o diamante, é uma pedra preciosa, é um material super difícil de ser encontrado, só é formado em condições de alta pressão e alta temperatura e etc. Já o grafite, eu tenho ele facilmente aí na ponta de um lápis. Então é sinal de que esse grafite aqui não é feito da mesma coisa. O diamante é um dos materiais mais resistentes, mais duros que existem na natureza, enquanto o grafite a gente consegue quebrar ele facinho, porque ele é maleável. O diamante ele não conduz nem calor e nem eletricidade, ele é um isolante térmico e elétrico. Já no caso do grafite, ele conduz muito bem a eletricidade e o calor. Então tem alguma coisa que está errado aí. Mas quando a gente analisa a composição tanto do grafite ou do diamante, a gente vai ver que eles são feitos exatamente da mesma coisa. A mesma coisa que forma o grafite é aquilo que forma o diamante, que nada mais é do que átomos de carbono. Tanto o grafite quanto o diamante são feitos de átomos de carbono. Átomos de carbono puros e simples. Mas então por que o diamante ele é tão diferente do grafite? Por causa da organização que ele sofre em cada um dos dois. No diamante, os átomos de carbono eles se juntam e formam uma estrutura tridimensional, uma estrutura mais parecida com digamos assim, um cubo, digamos dessa maneira. Já no caso do grafite, os carbonos eles se unem formando redes, formando favos. Não consigo pensar numa palavra mais fácil para a gente poder citar essa organização dos carbonos no grafite. Só essa forma de organização dos átomos de carbono faz com que o grafite e o diamante tenham propriedades químicas tão diferentes. Como os dois são formados pelo mesmo elemento químico, que é carbono, mas tem características diferentes, eu digo que tanto o grafite quanto o diamante são variedades alotrópicas do carbono. Não é só o carbono que faz isso, o oxigênio também faz. O oxigênio, por exemplo, ele pode se juntar dessa maneira aqui, um átomo de oxigênio se juntar com outro átomo de oxigênio a partir de uma ligação dupla. Isso forma o gás oxigênio que a gente respira. O gás que está no ar, que a gente respira, que a gente usa para a nossa sobrevivência. Mas o mesmo oxigênio pode se juntar 3 vezes com 3 átomos de oxigênio, fazendo ligações simples entre eles, e essas ligações elas vão assumir um formato de um triângulo, em que aí ele forma uma nova substância química chamada de ozônio. O ozônio é um outro gás bem diferente do oxigênio. As propriedades químicas, físicas e etc. do ozônio não são nem de longe parecidas com a do oxigênio. A única semelhança entre os dois é que eles são gases. Mas caso contrário, tudo entre eles é diferente. Tá? Tanto é que a gente não consegue respirar o ozônio. O ozônio ele tem outras potencialidades para nós, mas ele não é usado na nossa respiração. E a gente ainda tem aqui embaixo mais um exemplo ainda de outra substância que também forma variedades alotrópicas, que é o enxofre, representado pelo símbolo S. O enxofre, ele seu estado puro, ele pode formar uma substância que a gente chama de enxofre rômbico,
quando ele assume essa forma geométrica que está aqui, parecendo uma pirâmide com os seus dois topos achatados. Ou então, ele pode assumir esse outro formato aqui, que a gente chama de enxofre monoclínico. Monoclínico é essa variedade do enxofre, onde os átomos de enxofre eles se dispõem formando como se fosse um tetraedro. Tá? E aí ele vai apresentar esse aspecto mais laminar, diferente que aqui ele apresenta um aspecto mais cristalizado. Tá? Mesmo assim, é feito só de enxofre. Tá? Então a gente dá o nome a essa propriedade de alotropia, quando a gente tem duas ou mais substâncias diferentes que são formadas a partir de um mesmo elemento químico. Terceiro conteúdo para nossa revisão para a prova é das propriedades atômicas, tá, gente? Aqui em propriedades atômicas, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de se representar um átomo, como a gente representa um átomo no papel, tá? Então vamos pegar aqui como exemplo esse carinha que está aqui embaixo, que é o carbono, está sendo representado aqui, tá? O carbono ele é representado por um símbolo, que é o símbolo C. De onde vem esse símbolo? Geralmente o símbolo que a gente usa para representar um elemento químico é tirado do nome dele, utilizando-se a primeira letra do nome. Ah, mas e se tiver um outro elemento químico que também começa com C? Por exemplo, existe o cálcio. O cálcio, ele é dado, o símbolo dele é Ca. Então já existe o carbono com C. Então o cálcio que foi descoberto depois do carbono, o nome que foi dado para ele, o símbolo que foi usado para representar ele, é a primeira letra do nome e a segunda. Tá? Ou exemplo, o cloro, também outra substância que foi descoberta depois do carbono. O cloro é representado pelo símbolo Cl. O césio é representado pelo símbolo Ce. Tem também, aliás, o césio é Cs, não é Ce não. Errei. Representado pelo símbolo CS, tá? Então existem vários exemplos aí. Tem o cobre é Cu. Tem aí também outros exemplos de elementos químicos que também começam com uma letra C, tá? Só que quando a gente vai dar o símbolo para o elemento químico, a gente não usa o nome deles em português. Por exemplo, cobre. Por que cobre é Cu e não Co? Existe um elemento químico que também é representado pelo símbolo Co, que é o cobalto. Mas por que o cobre é Cu e não Co? É porque aí se utiliza muito o nome em latim para se escrever o símbolo. No caso do cobre, o nome latino do cobre é cuprum. Por isso se usa Cu primeiro. Tá? Então aqui a gente tem a primeira forma de representação do elemento químico, que é através do seu símbolo. Lá na tabela periódica você pode ver o símbolo de todos os elementos químicos. Aqui eu coloquei só daqueles que tem o C. Mas na tabela periódica você vai verificar a representação de todos os símbolos dos elementos químicos. E geralmente também, quando a gente está lendo um texto, acompanhando o símbolo do elemento químico, pode vir esses dois números aqui. Um número embaixo do símbolo e um número em cima. Tá? Cada um desses dois números também tem um significado. O primeiro deles aqui, ó, o número que vai embaixo, é o número atômico. O número atômico, ele se refere à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, o número atômico, ele representa quantos prótons aquele átomo tem no seu núcleo, aquele elemento químico tem no seu núcleo. A gente costuma dizer que o número atômico, ele é a identidade do elemento químico. Como assim a identidade do elemento químico? Porque é ele quem determina todas as características que esse elemento químico terá. Ou seja, tudo que esse elemento químico tem de propriedade química é por causa do seu número atômico. E o que diferencia um elemento químico do outro, por exemplo, qual é a diferença entre o carbono e o césio? É o número atômico, a quantidade de prótons no seu núcleo. O que diferencia o oxigênio do hidrogênio? É o número atômico, a quantidade de prótons presentes no núcleo desse átomo. Tá? A segunda forma de representação é esse número que vem aqui em cima.
Esse número que vem aqui em cima, que aqui está sendo representado pela letra A gente chama ele de número de massa. É o número de massa do átomo. Como assim número de massa, gente? Ele é como se fosse o peso do átomo. Na verdade, não é a massa, não é o peso propriamente dito, mas é como se fosse. Por quê? Porque o número de massa, ele determina a quantidade, ou seja, a somatória, das partículas existentes no núcleo, das partículas que formam o núcleo atômico. Hoje a gente já sabe que o núcleo ele é formado por duas partículas, pelos prótons e pelos nêutrons. A gente viu ali só até Bohr, onde no modelo de Bohr e de Rutherford só previa a existência dos prótons, mas hoje a gente sabe que o núcleo é formado por prótons e por nêutrons. E que tanto os prótons quanto os nêutrons, eles têm a mesma massa, o mesmo peso. A massa dos dois é idêntica. Por isso a gente diz que a massa do átomo ela está no núcleo atômico e ela é dada pela soma dos prótons e dos nêutrons presentes nesse núcleo. Então a gente pode dizer que o número atômico de um átomo, o A, aliás, número atômico não, a massa, o número de massa de um átomo, que é o A, ela nada mais é do que a soma do número atômico, ou seja, da quantidade de prótons que tem nesse núcleo, mais a quantidade de nêutrons, ou seja, quantas partículas sem carga elétrica estão presentes nesse núcleo. Assim a gente determina a massa de um átomo. Por exemplo, aqui, olha, o carbono, esse carbono representado aqui embaixo, ele tem 6 como número atômico. Se o número atômico dele é 6, significa que ele tem 6 prótons no seu núcleo. Então o Z dele é 6. A massa do carbono é 14, desse átomo de carbono em especial aqui. Então significa que o A dele é 14. A soma de prótons mais nêutrons dele tem que dar 14. Se eu sei que esse átomo tem 6 prótons e a massa 14, dá para eu descobrir quantos nêutrons ele tem. Se aqui é 14 e eu tenho que somar esse mais esse para dar 14, e o valor do Z é 6, com quanto que eu tenho que somar 6 para que essa somatória seja 14? 8. Então dá para eu dizer que esse átomo de carbono ele tem 6 prótons, porque o número atômico é 6, 8 nêutrons, porque a massa é 14, eu tenho que somar os dois para dar 14, e eu posso dizer também que ele tem 6 elétrons, porque a quantidade de partículas positivas, que são os prótons, tem que ser igual à quantidade de partículas negativas, que são os elétrons. Aí também temos a questão da distribuição eletrônica dos átomos, tá, gente? O que é a distribuição eletrônica? É a forma como os elétrons eles vão se distribuir nas camadas eletrônicas propostas por Bohr, por Niels Bohr. Como esses elétrons eles vão se organizar nas camadas eletrônicas propostas por Niels Bohr. Para a gente realizar a distribuição eletrônica, nós utilizamos esse diagrama aqui, conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Como que a gente realiza essa distribuição eletrônica? A gente pega o número atômico do átomo, se ele for um átomo neutro, né? Pegamos o número atômico dele, seu Z. Vamos supor aqui um átomo com Z igual a 10, que tem o número atômico igual a 10. Como é que os elétrons desse átomo vão se distribuir pelas camadas eletrônicas? A gente faz a distribuição seguindo essas setinhas, começando sempre por aqui, aí segue a setinha até acabar ela. Quando ela acabou, voltamos no começo da próxima, seguimos ela de novo, acabou ela, voltamos no início da próxima, e assim a gente vai fazendo até que os 10 elétrons tenham sido distribuídos. Por exemplo, olha aqui. Primeira camada eletrônica, 1s2. O 2 aqui em cima significa a quantidade máxima de elétrons que cabe nela. Então eu tenho 10 para distribuir. Na primeira camada, que é a 1, no subnível S, cabem 2 elétrons. Então vai ficar assim a distribuição eletrônica desse átomo. Opa! Fiz um rabisco para baixo ali, deixa eu apagar. Então, 1s2, porque tem 2 elétrons. Aí terminei aqui, vou para o próximo risquinho que está aqui. A próxima camada eletrônica é a 2s.
Na camada 2s também cabem 2 elétrons. Já foram 4. O próximo. Vamos lá agora para 2p6. Nessa camada 2p cabem 6. Eu já distribuí 4, faltam 6. Então vamos terminar aqui a distribuição eletrônica do nosso átomo. Então um átomo com 10 elétrons, a distribuição dele fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, completei os 10 elétrons, acabou a distribuição eletrônica. Se tivesse mais do que 10, a gente desceria aqui, ó, 3s. Aí depois para o 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s e assim por diante, tá? Olha, por exemplo, aqui uma distribuição eletrônica de um elemento químico com maior quantidade de elétrons do que esse que eu fiz aqui no nosso slide. Olha esse exemplo, do boro. O boro, ele tem 35 como número atômico, então eu tenho que distribuir 35 elétrons. Então aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então até aqui, até o 3d10, eu já distribuí 30 elétrons. Para eu completar o boro, faltam 5. Nessa camada eletrônica 4p6, cabe no máximo 6 elétrons. Mas só falta 5 para eu acabar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 4p5, para completar os 35 que precisam ser distribuídos para o boro. Olha o exemplo do ferro agora, que a distribuição é para 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Até aqui ao 4s2 já foram distribuídos 20 elétrons. Na camada 3d10 cabem 10 no máximo. Mas eu só preciso distribuir mais 6. Por isso eu coloco 3d6 no último nível eletrônico aqui, tá? Olha o exemplo da distribuição de um cátion. Um cátion é um átomo que perdeu 2 elétrons. Então o ferro, na sua forma catiônica, perdendo 2 elétrons. Olha aqui, a distribuição dos dois é igual, é o mesmo átomo, ferro e ferro. A diferença é que aqui ele está no seu estado neutro e aqui ele está na forma de um cátion. Olha a diferença da distribuição eletrônica. Aqui é tudo igual. O que muda só é aqui, olha. Aqui, como significa que o ferro perdeu 2 elétrons, ele sempre vai perder 2 elétrons da camada eletrônica mais distante do núcleo, ou seja, aquela que estiver mais longe. E as camadas eletrônicas aqui, elas se distanciam do núcleo nessa ordem. A U sendo a mais próxima e a 7 é mais longe. Perceba aqui, ó, camada 1, 2, 3, aqui também é a camada 3 e essa é a camada 4. Se ele tem que perder 2 elétrons, então perde sempre da última camada eletrônica. Por isso eu não coloquei o 4s aqui. Olha outro exemplo, a distribuição eletrônica de um ânion. Ânion é o mesmo elemento lá de cima, é o bromo 35. Agora tem um sinalzinho de menos aqui, dizendo que esse bromo ganhou um elétron. Segue o mesmo princípio que eu falei anteriormente. Se ele ganhou um elétron, esse elétron sempre vai entrar na última camada eletrônica. Percebam aqui, ó, que a distribuição eletrônica é igual até esse ponto. Só muda aqui, ó, 4p5 e aqui é 4p6. Por quê? Nessa forma de ânion, o bromo ganha um elétron de algum outro átomo. Por isso, ele tem que ter um elétron a mais na última camada eletrônica dele. Tá? Próximo conteúdo, penúltimo conteúdo nosso, são as propriedades da matéria, gente. As propriedades da matéria, nós vamos falar sobre massa, volume e densidade. Massa é a quantidade de matéria de um corpo, ou seja, aquilo que eu chamo no meu dia a dia de peso, tá? É o peso. Esse peso nada mais é do que um valor que a gente pode medir utilizando a unidade conhecida como grama ou os seus derivados, tá? Geralmente a massa é aquilo que a gente mede utilizando uma balança, beleza? Aqui estão os derivados da grama, tá? Grama, decagrama, hectagrama, quilograma, decigrama, centigrama e miligrama.
e como que a gente varia, como que a gente transforma uma unidade em outra. Se eu quero transformar grama para decigrama, eu vou multiplicar por 10. Decigrama para centigrama, multiplica por 10 de novo. Decigrama para miligrama, multiplica por 10 de novo. Se eu quero transformar de miligrama para decigrama, eu vou dividir por 10. Centigrama para decigrama, divide por 10. Decigrama para grama, divide por 10 de novo. Tá? Volume é o espaço ocupado por uma determinada matéria. O espaço ocupado por determinado material. Tipo assim, meu celular está ocupando um espaço aqui. Esse espaço ocupado por ele é o que eu chamo de volume. Tá? Volume é o espaço ocupado por um corpo. Tá? Para a gente medir o volume, geralmente a gente utiliza a unidade litro ou o metro cúbico. São duas unidades de medida diferentes, mas que servem para medir o volume. A que a gente mais conhece é o litro, né? O litro e seus derivados, litro, mililitro e assim por diante. O metro cúbico, ele é geralmente utilizado para medir a unidade de volume quando a gente tem um volume muito grande. Por exemplo, quando a gente está assistindo alguma notícia falando sobre uma determinada cachoeira, tipo lá falando sobre as cataratas do Iguaçu. Fala que o volume lá das cataratas do Iguaçu é de 10 milhões de litros d'água por 10 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Tá? Significa que ali está passando um grande volume de água que, se a gente for colocar em litros, vai ficar um número muito grande. Porque, olha, um metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Tá? A mesma coisa que 1000 litros de água. Se a gente falar lá em 1 milhão de metros cúbicos, seria 1 bilhão de litros de água. Tá? E aqui é uma tabelinha mostrando as relações entre essas unidades. Metro cúbico e litro e ml, metro cúbico e ml e centímetro cúbico. E por último, a última propriedade da matéria que a gente precisa falar é a densidade. A densidade é uma relação entre essas duas unidades anteriores, entre massa e volume. Quando a gente tem um determinado material que a gente quer falar para ele o quanto de espaço ele ocupa de acordo com uma determinada matéria, a gente usa o conceito de densidade. Tanto que a gente pode representar a densidade utilizando esta fórmula aqui. D de densidade é igual a M, massa, dividido por V, que é volume. Tá? Essa é a fórmula que a gente usa para fazer a representação de como calcular a densidade de um material. Em termos práticos, gente, que é esse conceito de densidade? Se você pegar, por exemplo, dois materiais de mesmo tamanho, pegar lá, por exemplo, uma caixinha com um determinado tamanho, essa caixinha seja feita de madeira, e uma caixinha do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, feita de ferro, por exemplo, você vai perceber que existe diferença de peso entre os dois materiais. Apesar do tamanho ser o mesmo, a caixa de madeira tem uma diferença de peso para a caixa de ferro. Esse conceito de diferença de massa, de peso, quando a gente compara dois volumes idênticos, é por causa da densidade do material. No caso, o ferro tem uma densidade maior do que a da madeira. Por isso que no mesmo espaço cabe mais matéria de ferro do que de madeira. Por isso a caixa de ferro ela acaba sendo mais pesada. E para a gente concluir nossa aula, a última coisa que a gente vai falar é sobre sistemas. O que é um sistema, gente? Sistema é um objeto que esteja sobre a nossa análise, quando a gente esteja observando alguma coisa dentro desse sistema. A gente classifica os nossos sistemas de acordo com a sua composição em sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo é aquele que, quando a gente observa ele, quando a gente está analisando ele, a gente vê uma coisa só. A gente só consegue identificar uma única coisa. Por exemplo, aqui, vamos supor que se eu colocar um pouquinho de sal na água e misturar bem, quando eu for olhar aqui, eu consigo dizer que essa água tem sal só observando? Não, eu só vou ver a água, porque o sal está misturado. Então, como eu estou vendo uma única fase, eu classifico o meu sistema como ele sendo um sistema homogêneo. Então a gente pode associar aqui, gente, olha, como sistema homogêneo sendo aquele que é formado por uma única fase.
Agora, se a gente observa aqui, aqui a gente tem um sistema formado por óleo, cubos de gelo e água. Se eu olhar esse sistema, eu consigo ver o óleo, eu consigo ver o gelo e eu consigo ver a água, tá? Eu consigo ver três coisas diferentes aqui dentro, tá? Como eu consigo ver três coisas diferentes aqui dentro, eu digo que esse meu sistema ele é um sistema heterogêneo. Heterogêneo porque ele apresenta mais de uma fase, tá? Mais especificamente, quantas fases eu vejo aqui, quantas coisas diferentes eu enxergo aqui dentro? A água, o gelo e o óleo. Portanto, esse sistema, ele tem aqui, eu coloquei 4, tá errado, tá? Finjam que vocês não viram isso daqui. Esse sistema, ele tem 3 fases. Ele é um sistema trifásico. Já nesse outro sistema aqui, olha, eu tenho um copo com água e gelo. Estou analisando o meu sistema. Eu consigo ver a água e consigo ver o gelo. Então eu observo 2 fases diferentes. Como tem mais de uma fase, esse sistema também é heterogêneo porque ele tem mais de uma fase. Agora, quando a gente se refere aos componentes do sistema, ou seja, a natureza dos seus componentes, vamos pegar aqui como exemplo: óleo, gelo e água. Óleo é uma coisa, água é outra. O que é o gelo? O gelo nada mais é do que a água também. A diferença só que aqui a água está congelada e aqui não, tá? Então, quantos componentes eu tenho nesse meu sistema? Eu tenho óleo e água, tá? Então, ao invés de ser 3 aqui, que eu também errei, eu só tenho 2 componentes nesse meu sistema, que é o óleo e a água, porque gelo e água é a mesma coisa, eles são feitos da mesma coisa, só estão em estados físicos diferentes. Aqui nesse meu sistema homogêneo, que eu misturei água e sal, eu tenho a água, que é uma coisa, e o sal, que é outra coisa bem diferente. Então eu tenho 2 componentes. Apesar de ser uma fase só, eu tenho 2 componentes. E nesse meu terceiro sistema aqui, onde eu tenho água e gelo, já falei para vocês, a água é uma coisa e o gelo também é a mesma coisa. É a mesma coisa que a água, só num estado físico diferente. Tá? Então nesse meu sistema, apesar de ele ser heterogêneo e ter 2 fases, eu só tenho um componente formando o meu sistema em análise aqui, tá? Belezinha? Pra gente fechar nossa aula, agora eu vou precisar da participação de vocês. Tem aqui algumas atividades pra gente fazer como forma de prática pra gente concluir nossa revisão, gente. Vamos lá, primeira questão aqui, é vocês que vão responder isso daqui. Eu não vou responder, vocês vão responder aí, vocês ligam o microfone e me falam, ou então vocês abrem lá o chat e respondem lá no chat, tá? Diz assim: a figura seguinte representa as 3 formas de promover a eletrização de um material. Então ali a gente pode fazer um material adquirir cargas elétricas por atrito, contato ou por indução. Aí pergunta-se: tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, o primeiro modelo atômico proposto a explicar o fenômeno da eletrização é, ou seja, quem foi o primeiro a propor um modelo atômico que explicava o fenômeno da eletrização, ou seja, a existência de cargas elétricas no átomo? Quem foi o primeiro a dizer que o átomo era formado por cargas elétricas? Responde para mim. Pode ligar o microfone para falar ou responde lá no chat. Quem foi o primeiro a propor a existência de cargas elétricas no átomo? O Pepe acha que foi Thomson. Alguém acha alguma coisa diferente do Pepe? Todo mundo concorda com o Pepe e acha que foi Thomson? O João já acha que foi lá, foi Niels Bohr. Vamos ver aqui então quem está certo. Olha lá.
Quem propôs a existência de cargas elétricas no átomo foi Thomson. Muito bem, Pepe, tua resposta está correta. Ele foi o primeiro a dizer que o átomo é formado por cargas elétricas positivas e por cargas elétricas negativas. Tá? Segundo, trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de novos compostos ocorre com proporções numéricas fixas e a reação química entre eles envolve apenas combinação, separação ou rearranjo de átomos. Tá? Quem que disse isso? Que todos os átomos de um mesmo elemento químico têm propriedades iguais e durante a reação química que ocorre entre esses átomos só ocorre combinação, separação ou rearranjo dos átomos. Foi Bohr, Thomson, Dalton ou Rutherford? Quem que disse isso? Quem que propôs essa ideia? Quem foi o primeiro a dizer isso? Que os elementos químicos possuem propriedades iguais e durante reações químicas só ocorre combinação, separação e rearranjo de átomos. Bohr, Dalton, Thomson ou Rutherford? Fala lá pra mim. A, B, C ou D? O Pepe respondeu B. Pepe acha que foi Dalton. Quem mais aí acha que é diferente? Quem acha que foi Rutherford? Quem acha que foi Thomson? Quem acha que foi Bohr? Ou todo mundo concorda com o Pepe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha lá, o Pepe hoje está afiado nas respostas. Realmente foi Dalton que disse que essa frase, que os elementos químicos são formados por átomos de propriedades iguais e que esses átomos apenas se combinam, separam ou se rearranjam durante as reações químicas. Mais uma. Rutherford, ao incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Ou seja, aquela que não... Opa, cadê? Parou tudo aqui. Aquela que não reflete uma ideia de Rutherford sobre o átomo. Então, os átomos são esferas maciças e indivisíveis? Rutherford disse isso. No átomo há grandes espaços vazios? Rutherford disse isso. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso? Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva? Qual dessas afirmações não é uma afirmação de Rutherford? A, B, C ou D? Qual daquelas afirmações ali que não condiz com algo que Rutherford havia dito? Vamos lá, gente, um minutinho aí. Mais um minutinho aí e nós vamos ali ver a resposta, para vocês pensarem um pouquinho. Qual vocês acham que é a resposta correta ali? Vamos rever aqui então, gente. Vamos voltar lá na parte dos modelos atômicos. Olha aqui. Então, olha o que Rutherford dizia. A maior parte do átomo é vazia. Tem uma pequena região central com carga positiva chamada de núcleo. Tá? Agora vamos ver lá nas opções. Aqui. No átomo há grandes espaços vazios. Isso está de acordo com o que estava escrito lá. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Também está lá. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga elétrica positiva. Também estava no desenho. Portanto, a resposta correta aqui é a letra A.
Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Quem disse isso não foi Rutherford. Quem dizia isso era Dalton. Dalton dizia isso aqui, que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Mais uma. Os fulerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Ou seja, o fulereno é um material formado só por átomos de carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são, além do fulereno, que outras formas alotrópicas o carbono também pode formar? O isótopo de carbono 13, o calcário e o mármore, o diamante e o grafite, ou o monóxido e o dióxido de carbono? Quais são as outras duas formas alotrópicas do átomo de carbono, além do fulereno, gente? Quais são as outras duas formas alotrópicas do átomo de carbono? Vamos lá, pessoal. Quais são as outras duas formas alotrópicas do átomo de carbono? Pessoal, as outras duas formas alotrópicas do átomo de carbono, então, são o diamante e o grafite, né? Como a gente viu lá atrás, o carbono também pode formar o diamante e o grafite, desde que ele tenha uma configuração espacial diferente. Beleza? Mais uma. Dos elementos químicos a seguir, aqueles que são capazes de formar diferentes variedades alotrópicas são. Então, dos pares de elementos que são apresentados abaixo, quais que podem formar variedades alotrópicas, ou seja, substâncias químicas puras diferentes formadas a partir do mesmo elemento químico? O hidrogênio e o oxigênio, o enxofre e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, ou o enxofre e o cálcio? Vamos voltar ali atrás, no nosso slide sobre alotropia. Olha aqui. Essa substância são alótropos de carbono, diamante e o grafite. Essas são alótropos de oxigênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. E essas são alótropos de enxofre, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Então, se a gente voltar lá no exercício e procurar qual é a resposta correta, aonde que tem dois que estavam representados lá atrás, o enxofre e o oxigênio. Tá? Próximo. Os sais de cromo 6 são, em geral, solúveis no pH biológico e, portanto, têm fácil penetração. Por isso, sua toxicidade para os seres humanos. Por outro lado, os compostos de cromo 3 são pouco solúveis nesse pH, o que resulta em dificuldade para passar para o interior das células. Indique a opção que corresponde à configuração eletrônica do íon Cr mais 3. Como que a gente vai fazer a configuração eletrônica do íon Cr mais 3? Gente, a gente vai usar assim. Vamos pegar aqui primeiro o AR. O AR tem número atômico 18. A gente vai fazer a distribuição eletrônica para o AR, usando o diagrama de Linus Pauling. Fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui deu 18. Fechamos a distribuição do elemento químico AR, que é o argônio. Tá? O cromo tem Z igual a 24. Então, como que eu termino a distribuição do cromo? Se eu já fiz a do AR aqui, até aqui deu 18, quando eu for fazer a distribuição do cromo, eu posso fazer assim, olha. Coloco entre chaves. Entre chaves não, né? Entre colchetes. O AR, que significa que vai ser essa distribuição inteira aqui, e continuo só a parte que falta.
Eu já distribuí até aqui 18, então faltam 6. Continuando para distribuir 6, vai ficar 4S2. E o último nível é o 3D. Seria 10. Mas até aqui já foram 20. 22. 20, na verdade foram 20 elétrons distribuídos. Para eu chegar a 24, faltam só 4. Então, eu vou colocar aqui 3D4. Essa é a distribuição do cromo, tá? Então, eu vou colocar aqui AR, 4S2, 3D4. Só que essa distribuição seria do cromo se ele tivesse na sua forma neutra. Ele pede para eu distribuir não do cromo na forma neutra, mas do cromo na sua forma iônica de Cr mais 3. Se ele está na forma de Cr mais 3, significa que ele perdeu 3 elétrons. Lembra que eu comentei, toda vez que um átomo perde elétrons, ele sempre perde da última camada eletrônica. Qual é a última camada eletrônica para o cromo nessa situação? É a camada 4. Então ele vai perder os elétrons da camada 4. Perde 2 elétrons daqui. Só que ele não perde só 2, ele perde 3. Então ele tem que perder mais 1. Esse mais 1 elétron agora ele vai perder do último nível da última camada. A última camada é a camada 3 agora. Tem o 3S2, o 3P6 e o 3D4. O último nível é esse daqui, o 3D4. Então ele vai perder 1 elétron aqui. Ao invés de ser 4, vai ser 3. Portanto, a distribuição vai ficar assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D3. Ou então é só eu colocar AR e depois fora do AR, 3D3. Nossa, ficou um primor essa escrita aqui. Então a resposta é a letra C, AR3D3. Para a gente terminar, nosso último exercício da aula de hoje, fechando nossa aula. Gente, observe o sistema a seguir, apresentado na imagem e constituído de... Olha aqui do que o nosso sistema é feito. Óleo, gelo, água, sal e granito. Óleo, gelo, água, sal e granito. Granito é uma forma de rocha, tá? Podemos dizer que o número de fases e o número de componentes desse sistema são, respectivamente... Então aqui ele quer saber o número de fases primeiro e depois o número de componentes, ou seja, o número de substâncias que formam esse sistema. Vamos primeiro para o número de fases, gente. Olha aqui. A gente consegue ver o óleo? É uma fase. A gente consegue ver o gelo? É outra fase. Aqui, a água misturada com o sal. Eu vejo a água, mas não vejo o sal. Então, a água salgada é uma terceira fase. E o granito, lá no fundo do recipiente, é uma quarta fase. Então, eu tenho um sistema formado em que as fases são óleo, gelo, água salgada e granito. Então, eu tenho 4 fases. Agora, quantos componentes estão aqui? Óleo é um componente. Gelo é outro componente. A água líquida é a mesma coisa que o gelo. Então, os dois formam um componente só. O sal é um outro componente diferente. E o granito é um outro componente diferente. Então, o número de componentes é 4 também. Óleo, gelo e água, que é a mesma coisa. Sal e granito. Portanto, nossa resposta aqui é o exercício, é a resposta da letra A. Pessoas, terminamos nossa revisão.